Olá, quarto ano. Agora tira seu livro de história, abra na página 83, as regências, né? Após abdicar o trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho Dom Pedro II para governar o país. Mas como uma criança de 5 anos de idade poderia governar um império, dessa forma até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, aos 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador, que eram chamados regentes. Este período, entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, ficou conhecido como regencial. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial foram organizadas a regência trina provisória, composta por 3 políticos importantes da época, durou entre os meses de abril e julho de 1831. A regência trina permanente, composta por 3 pessoas influentes da época, durou de 1831 a 1835. A regência una do Padre Feijó, quem governou sozinho durante o período de 1835 a 1838. E a regência una de Araújo Lima, que governou sozinho entre 1838 e 1840. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Aí nós temos a Guerra dos Farrapos, ou a Farroupilha, que iniciou em 1835 na província do Rio Grande do Sul e terminou em 1845 com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. A Cabanagem, que iniciou em 1835 no Grã-Pará, atual estado do Pará, o governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840. A Sabinada, que iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 presas. Em 1838, a rebelião estava liquidada. E a Balaiada, que ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 e 1841, a maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo. Devido aos levantes da população insatisfeitos com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos. Em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como golpe da maioridade. Esse governo foi denominado Segundo Reino e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Primeira questão, você vai escrever aqui o nome das pessoas que fizeram parte da regência trina provisória, da regência trina permanente, da primeira regência una e da segunda regência una. Certo? Na próxima questão, você vai escrever, relacionar as colunas, dos conflitos, ocorridos no período regencial. Então, você vai colocar G para a Guerra dos Farrapos, C para a Cabanagem, S, Sabinada e B, Balaiada. Terceira, como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II. Quarta, quais foram os fatores que geraram as revoltas no período regencial? Quinta, em sua opinião, as revoltas eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos? Por quê? Sexta, pesquise e descreva abaixo um trecho do hino da independência em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. Você vai escrever aí. Agora vamos para o ciclo do café, página 86. Em 1870, a migração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás.
devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteceram na capital do Brasil. Na época, o Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. Na época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos eles foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes que moravam em cortiços, né, que era um tipo de moradia coletiva. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado e no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos, Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção de café localizadas no interior paulista, né? Que nós temos uma imagem dos escravos, né, que tinham um papel importante na produção do café, né? Eles que faziam a colheita do café. Primeira questão, preencha os quadrinhos corretamente. Letra A. País de onde o café foi trazido. B. Trabalhava no cultivo do café. 2. Pinte os quadrinhos que indicam os animais que transportavam o café até os portos. E 3. Por que o café se tornou a principal atividade econômica no país durante a República? Certo, gente? Então, essas foram as aulas de hoje. Até amanhã, gente. Tchau.